Só chegando aí, esperar nosso convidado chegar. Opa, chegou aí. Oi, tudo bem? Opa, Tá me salve ouvindo bem? Carlos Lupe, Tudo bom, amigo? presidente do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. PDT Isso, do Brizola, do Darcy Ribeiro, do Carlos isso, Lupe, do Ciro. é isso. E, primeiramente, eu quero agradecer por o senhor ter aceitado bater esse papo aqui com a gente e perguntar. Peraí que As caiu coisas aqui, estão já meio. voltou. Perguntar se está tudo bem, na medida do que se pode estar bem dentro de um país desgovernado. Amigo, ninguém pode estar bem num governo da ignorância, né? Eu chamo esse atual governo, esse presidente Bolsonaro aí, do profeta da ignorância, porque a cada dia ele profetiza a ignorância, ele profetiza ah, os conhecimentos da medicina, ele ignora as precauções necessárias. Hoje vamos chegar aí, infelizmente, mais de 300 mil irmãos compatriotas mortos. Não é possível que o Brasil não esteja vendo isso, não é possível que esses fanáticos que são adoradores do Beelzebub, que eu chamo esse Bolsonaro de Beelzebub, é filhote do diabo, não é possível que as pessoas não estejam vendo isso. É um escândalo, isso é mais do que qualquer guerra que aconteceu no mundo. Né? Diariamente, aquele Strait Center, aquele nome complicado americano lá, daqueles aviões, né? Morreram aqui ontem no Brasil mais do que os Strait Centers, lá foram 2.700, aqui mais de 3 mil. Sabe? É revoltante, irmão. Eu quero te dizer com toda sinceridade, eu todo dia peço essa luz divina que apraque meu coração, porque eu nunca tive um sentimento tão nojento, tão nojado contra um ser humano quanto eu tenho contra esse Bolsonaro, pelo mal que ele está fazendo ao povo brasileiro. Mas, partindo para o nosso tema central, que na verdade é só um pontapé, para a gente enfrentar esse inferno, a frente ampla tem que ser ampla mesmo. São duas etapas que eu acho que a gente tem que ter clareza para a sociedade. Primeiro, temos que derrotar Bolsonaro. Temos que unir todo mundo para desmistificá-lo, para denunciá-lo. Aliás, agora o PDT está iniciando uma campanha Denúncia Já. É o nome da nossa campanha, pelas Eu dou páginas uma da olhada. internet, rede social, onde a gente quer coletar em todo o Brasil todo tipo de denúncia que envolva a corrupção do governo Bolsonaro, que envolva arbítrio, autoritarismo, né? Tudo que puder para a gente lutar para desqualificar, desmoralizar e colocar para a sociedade brasileira o descaso que é esse governo. Essa é a primeira etapa. Nisso nós estamos unidos. Nós temos hoje o líder da oposição, né, até foi recentemente, hoje praticamente, eleito o deputado, meu amigo do PSB, Alexandre Molon, o líder da minoria, que é do PSOL, que é o Freixo, também um dileto e fraterno amigo. Nós estamos junto com o PT, PSB, Rede, PV. É uma frente popular que a gente está há algum tempo já no Senado e na Câmara lutando contra o autoritarismo, contra o atraso do atraso e esse chama de Beelzebub, filhote do diabo que está na presidência da República. É impressionante que a gente sabe as nuances que fizeram com que ele chegasse ao poder, mas é impressionante como que ele não tem, ele conseguiu uma coisa assim, ele é um líder sem carisma, sem simpatia, e a gente não consegue afastar essa porcentagem da população que continua apoiando ele. Hoje, quando eu estava voltando do trabalho, eu, eu vendo gente assim, aqui perto de casa, gente aposentada, que eu moro num bairro onde tem muitas pessoas idosas, falando contra as medidas mais do governador, porque eu falo aqui do Espírito Santo.
do governador Renato Casagrande, porque o presidente vai para as redes dizer que as pessoas têm que ir para as ruas, têm que trabalhar. E morto não trabalha, né? E aí, a Morto gente, não como que a gente trabalha, faz para não lidar com isso? produz, né? Não tem como. Eu E como penso, que é irmão, difícil. isso aí a gente tem que respeitar, entender, reconhecer onde erramos para compreender esse fenômeno que aconteceu no Brasil. Em primeiro lugar, a gente tem que ter consciência que essa direita sempre existiu, né? Isso aí foi a responsável, por exemplo, pela queda do Getúlio no tiro do peito de 1954. Essa mesma direita foi a quem fez o golpe militar de 64. Essa direita elegeu o Collor, né? Essa direita ela tem várias ramificações, vários tentáculos, ela é um polvo, tem várias maneiras dela chegar ao poder. E, na minha modesta opinião, a eleição do Trump, lá nos Estados Unidos, utilizando de uma maneira criminosa para sua eleição as redes sociais, e o Bolsonaro aqui se alimentando dessa inteligência americana. Nós estamos lá com uma ação desde a final da eleição de 2018, denunciando fake news, denunciando utilização massiva, inclusive com a inteligência americana, de campanhas do Bolsonaro, né? Então, essa direita ela começou lá com o Trump, né? Alguém pode ter mais demérito ao ser humano do que o Trump, né? Só o Bolsonaro se compara a ele, né? No desleixo com a cidadania, na separação, criação e construção de um muro. Jesus de Nazaré, século XXI para 22, construindo um muro. A Alemanha, 40 anos atrás, comemorou a humanidade quebrando o muro que separava os seus co-cidadãos. E esse Trump construindo um muro, falando da supremacia que agradou a parcela americana, né? A supremacia dos Estados Unidos, vetando que os nossos irmãos mexicanos, brasileiros, sul-americanos, cubanos, canadenses, pudessem entrar nos Estados Unidos. Então, tudo começou ali. Essa ideologia de direita, o grande padrinho dessa ideologia no mundo, na minha modesta opinião, foi a inteligência americana, capitaneada com muito dinheiro, muita força. O Trump é uma das maiores fortunas americanas, uma das maiores do mundo. E o Bolsonaro aqui, que nunca nem razoável deputado foi. Você tinha deputados da direita que você tinha que respeitar. Você pega o Roberto Campos, um homem de direita, um homem extremamente liberal, combatemos ele com todas as forças, mas era um homem respeitável. Era um homem que dava para dialogar, dava para conversar, né? O Bolsonaro é a antítese de tudo que se possa ter de padrão de normalidade, né? Então, ele foi fruto, na minha opinião, dessa inteligência americana que elegeu o Trump e de vários fatos que foram acontecendo. Por exemplo, irmão, a desmoralização da política. A Isso, desmoralização da isso. política fez ele fazer um discurso. Olha só, as pessoas não param para pensar. Bolsonaro estava no sexto mandato de deputado federal. Um filho vereador, outro filho deputado, outro filho agora senador. Todos, a única coisa que o Bolsonaro fez na vida foi viver na política. Ele, seus filhos, sua ex-esposa, só fez isso na vida e se apresentou como o diferente, o apolítico, a novidade, o paraninfo, o paradigma da moralidade. Como é que ele fez o patrimônio que ele tem? A cada dia a gente encontra uma rachadinha. O filho acabou de comprar por alguns milhões, subfaturado, aí no Lago Norte, no Lago Sul, em Brasília. Então, tudo que eles não foram, eles conseguiram passar como atores de um teatro bufão, né? Para a sociedade brasileira. E a facada que ele levou, tirou ele do debate. Eu me lembro como se fosse hoje o Jornal Nacional, William Bonner, falando na rede social Bolsonaro, na rede social Bolsonaro. Ele criou uma pauta para o Jornal Nacional da Globo. Então, esses padrinhos deles apostaram nele e apostaram que o Paulo, o posto Ipiranga, seguraria a economia e ele ficava fazendo teatro mambebe, tirana, o bobo da corte e controlava a economia. Só que não sabiam, como nós que estamos aqui no Rio, eu estou aqui com 64 anos de idade, a 61, vim aqui para o Rio de Janeiro com 3 anos de idade, a gente conhece essa figura. A gente conhece essa figura. A gente Mas conhece.
O, Pois não? Desculpe. o senhor falou lá atrás da questão da gente fazer uma autocrítica e coisa e tal, porque a gente permitiu que a população mais pobre, Tá? trabalhadora, esquecesse de coisas como, por exemplo, quando o senhor esteve à frente do Ministério do Trabalho, foi o período que o Brasil mais gerou emprego, num período curto. E a gente permitiu que os pobres esquecessem desse tipo de coisa. Então, Sabe o que que é, irmão? nós, do campo, Você tocou na ferida. Se eu tiver a falar muito, corta mesmo, porque política é civícia, a gente é falastrão pra caramba. Mas é que a gente fica com gente de inteligência, inteligente como você, fica mais inspirado para querer falar. Né? Então, você tocou na ferida, irmão. A gente tem que levar a informação, a educação, a cultura à nossa gente. É claro que a gente sabe que saco vazio não fica de pé. É claro que você tem que ter políticas assistencialistas, é claro que o Bolsa Família é importante, é claro que temos que ter programa de renda mínima, é claro que eu sou a favor do Bolsa Emergencial, não de 250, tinha que ser no mínimo o salário mínimo. O mínimo tinha que ser o salário mínimo. Até porque é constitucional isso. Não tem como ser alguém de uma origem popular como a nossa contra isso. Agora, isso não basta. Você tem que educar nossa gente, você tem que formá-la, você tem que dar acesso a uma escola de qualidade, com tempo integral. Os Brizolões, como fez aqui no Rio de Janeiro, o Leonel Brizola, tão discriminado foi, e tão desmoralizado foi. Tinha gente, vamos dizer, como é cara essa escola. E o Darcy Ribeiro, para mim, o maior intelectual que o Planeta Brasil fez para o mundo, dizia, cara, ignorância. Caro é ignorância. Caro é um preso custa 4 crianças dentro de um CIEP, de uma escola de horário integral. Então, parou com essa prática de colocar no Brasil um projeto, um programa educacional em que tinha que faltar orçamento para tudo, menos para a educação e para a saúde do nosso povo. Nós não fomos capazes disso no nosso governo. Fizemos algumas políticas cíclicas importantes, política de geração de emprego. Eu fui ministro do Lula 4 anos e mais um ano da Dilma. Em 5 anos foram 12 milhões e 500 mil empregos com a carteira é o que assinada. eu falei, o período Então, a que gente mais gerou colaborou. emprego no país. E nós, O nós período fizemos que mais combate gerou ao emprego no trabalho país. análogo ao infantil, trabalho análogo à lista suja, ao de escravo. Nós tínhamos políticas públicas importantes, mas nós erramos por nós não investirmos na conscientização da nossa gente. Porque quanto Eu acho que mais a humilde... comunicação, né? A comunicação não foi a ideal, né? Claro, A não gente não foi. conseguiu. E faltou, irmão, faltou um projeto de nação. Sabe? Faltou um projeto seguinte, não é eu que estou no poder, é um projeto que vai acontecer com meus bisnetos, com os meus tataranetos. É um projeto de a gente saber, não é o hoje, não, é o futuro da nação brasileira. Meu irmão, não pode o Brasil ser esse centro da proteína animal do mundo, o maior exportador de carne bovina, suína, de frango, o maior produtor de minérios, um país autossuficiente em petróleo, estamos produzindo 3, 4 vezes a mais em produção do óleo bruto do que precisamos. Só que a gente manda para os Estados Unidos, refino e pagamos 4, 5, 6 vezes o preço pelo refino americano. Nós estamos importando a gasolina, os derivados do petróleo dos Estados Unidos, irmão. O A que, gente que é a gente está a isso? gente tá, a gente tá importando o que é nosso, né? Claro! O que é O que é isso? nosso. É a cultura da subveniência, de um país submisso, a cultura de quem não quer formar uma nação, de quem não quer olhar para o futuro, olhar para uma nova geração de brasileiros, cabeça aberta, olhar o horizonte, entender que o mundo hoje, isso que nós estamos fazendo, onde você está hoje? Que estado você está hoje? Estou no Espírito Santo, estou na Grande Vitória. Espírito Santo, eu estou aqui no Rio. Cariacica. Então, vai ter Tô em gente aqui, já Cariacica. peguei gente falando com a gente da Colômbia, de Cuba, da Venezuela, de Israel. Vão aparecendo aqui. Então, a Tem, a comunicação galera hoje vai é assim. aparecendo. O mundo hoje está assim. Então, a gente precisa se integrar para esse mundo. E o grande salto que você tem no mundo é tecnologia de ponta. Não adianta Tem vocês terem... Claro, você não pode ser o maior uma, exportador de minérios, o maior exportador de alimentos, que é fundamental, é óbvio. Mas isso só não basta. Um chipzinho desse computador, desse celular que eu estou te falando, vale mais do que uma arroba de boi. E olha o valor agregado que tem. eu tava. Teve uma moça aqui que falou nos comentários aqui sobre educação.
Quando o senhor foi deputado, o senhor fez parte da comissão que elaborou e LDB. aprovou a Lei das Diretrizes e Bases da Educação. E esse desmonte da educação pública, ele não começou com o bolsonarismo, não. Ele começa com a queda da Claro. presidenta Dilma. E eu queria saber como que o senhor encarou aquilo, que o senhor estava lá naquela comissão que elaborou e ajudou a aprovar a Lei das Diretrizes e Bases da Educação. Claro, E isso aí esse mostra a gente como a desmonte... gente está velho, irmão. A gente está velho, isso foi em Eu 92. eu estou Senador da bastante... República, olha só como Deus, esse arquiteto do universo, Oxalá, qualquer nome que queiram dar, o Deus da bondade, do amor, que na minha Bíblia diz assim, amai-vos uns aos outros. E na vez que está de plantão na presidência, esse profeta da ignorância, ele fala, odiai-vos uns aos outros. Eu tive o privilégio de ser deputado federal e o senador que inspirou a LDB, Darcy Ribeiro. Olha só o que é a vida. Eu tive o privilégio de conviver 25 anos com o Leonel Brizola. Eu costumo dizer que o que eu tenho de bom, eu aprendi com ele. O de ruim é por conta própria. Eu só vou fazer uma pausa aqui te interrompendo. É que Claro. o PDT, eu sou um militante de um partido progressista também, que não é o PDT, que é o PSB, mas o PDT ele tem umas singularidades extraordinárias, né? O PDT ele foi fundado em Lisboa, né? Talvez ele seja o único partido brasileiro fundado fora do país, porque o Brizola estava exilado. O Brizola estava exilado, né? E mesmo de longe, os militares tentaram dar uma pernada, uma rasteira na criação do PDT. E uma coisa assim, quando eu falo que a gente erra na comunicação, quando a gente conseguiu marcar esse encontro nosso, eu estava comentando com alguns amigos, olha, o Lupe ele talvez seja o maior herdeiro político do Leonel Brizola. E as pessoas meio que não entendem, assim, eu estou falando de amigos meus que militam também, como que em 2004 o senhor se tornou presidente do PDT, e eu falo para eles, olha só, o Lupe talvez não, é o maior herdeiro político do Leonel Brizola, porque ele deixa de fazer certas coisas para ele, para fazer para o partido. Isso é uma coisa muito bonita e eu acho que é interessante que os partidos que têm essa história, como o PDT, como o PSB, o próprio PT, se esses partidos se unirem, não tem a menor condição dessa coisa que está lá ficar dentro daquilo, comandando a nação daquele jeito. Deixa eu pegar uma carona no que você está falando. Eu estava falando, eu tive a sorte, a aventura, o destino de conhecer o Brizola numa banca de jornal. Né? Eu era jornaleiro quando conheci o Brizola, quando ele voltou do exílio, e se instalou num hotel chamado Everest, na Prudente de Moraes. E a minha banca era na Praça Nossa Senhora da Paz, Barão da Torre e João Angélico. Foi ali que eu conheci Leonel Brizola. Quando a gente pede Brizola, a gente não pede as ideias. A gente perde o corpo físico, a gente perde, faz muita falta para a gente, aquela coragem, aquela maneira generosa de se comunicar. O Brizola era um patriota. Você não tem mais patriota, infelizmente, na realidade brasileira, como líder, né? Como referência. E eu digo sempre, sabe o que mantém a gente vivo? Não é o Lupe, eu e mais nada é a mesma coisa. É que nós estamos preservando esse ideário, com falhas, com erros, com defeitos, mas preservando esse ideário trabalhista, que é o que de mais moderno numa sociedade. Nenhuma sociedade no mundo inventou um outro sistema melhor para distribuir renda do que salário. É a melhor forma de distribuir renda, salário digno, trabalho, o trabalho da dignidade, da autoestima. Pela primeira vez, irmão, nem a ditadura militar fez isso, não tem Ministério do Trabalho. Olha só, os órgãos do Ministério do Trabalho, hoje estão no Ministério da Economia, como se é mais importante que o ser humano fosse as finanças. Não tem déficit público, não tem dívida, nada é mais importante que salvar os brasileiros que estão morrendo. E aí fica o superávit, o déficit, o que é isso? Onde nós estamos, onde nós vamos? Quer dizer, vamos assistir a cada dia dezenas, centenas, milhares de brasileiros morrendo. Para que vai ficar com dinheiro? Para quê? Para quê? Então, essa sociedade, a gente tem que dar um choque nela. A gente tem que falar algumas coisas dolorosas, verdadeiras. Por isso eu não sou candidato a nada. Eu sou candidato a ajudar, a ser um instrumento nisso que você fala.
de formar uma frente de oposição, respeitado cada um. A candidatura, irmão, é o projeto final do processo. Não pode começar com a candidatura. Tem que começar com o projeto para o Brasil. Desculpe. Tem que começar com uma ideia do Brasil que queria. O candidato tem que ser consequência. Porque nós nunca tivemos, infelizmente, olha a realidade brasileira, as frentes de oposições só existiram em cima de causas. Por exemplo, Frente Nacional pela Anistia, estava todo mundo junto. Contra a ditadura, toda a esquerda estava junto. Pelas eleições diretas, estava todo mundo junto. Então, não existe, é muito difícil isso aqui no Brasil e no mundo, ter frente de oposição com um candidato só numa eleição de 2 turnos. E também não vamos dar força que o Bolsonaro não tem. Bolsonaro, escuta o que eu estou falando, tá? Estou falando para você, para alguns que estão tendo essa paciência de me aturar. Eu ouso te afirmar, hoje, 25 de março, marquem e registre, porque eu estou falando isso já há algum tempo, estou me chamando de louco, né? Essa eleição de 2022 pode ter Lula versus Ciro no segundo turno. Olha que beleza para o país esse destino. É o meu sentimento, é minha análise. Pode ser que eu esteja falando tudo errado, vocês vão rir da minha cara. Mas eu não consigo acreditar que esses 300 mil vítimas dessa desgraça da humanidade, os seus familiares, os seus amigos não vão entender isso. Eu não consigo. Tem uma pergunta que me pediram para fazer, muitas pessoas pediram, e antes de fazer a pergunta, eu quero colocar que, assim, o caso do senhor, do Carlos Siqueira, são pessoas que conseguem lidar com a coisa partidária sem criar inimigos. Poucos dirigentes conseguem isso. O senhor consegue isso, o Carlos Siqueira consegue isso, que é lidar com todos sem criar inimigos dentro do campo progressista. Mas a gente está num momento que é impossível, por exemplo, a pergunta basicamente é o seguinte: o senhor é amigo do ex-presidente Lula? Sou. E nós temos um quadro presidenciável, que é o Ciro no PDT. Que é meu irmão. E num dado momento, todo mundo vai ter que se sentar na mesa. Nós já estamos sentados na mesa, irmão. Como que fica essa história de... Porque é o seguinte, a gente sabe que, quando eu sugeri o tema, eu falei com o Pedro, sugeri o tema e tal, a ideia é... Eu lembrei daquela frente ampla na Segunda Guerra, né, do Roosevelt, o Stalin e o Churchill, que eram 3 pessoas que se odiavam, e acabaram se unindo para poder vencer o mal maior. Será que a gente vai conseguir se unir para vencer o mal maior? Ou tem lugar para vaidade? Amigo, deixa eu te falar. É difícil a gente conseguir entender o momento atual se não entender o momento histórico. Eu, sem querer, já respondi uma parte do que você está me perguntando, quando eu disse que frente ampla no Brasil só existiu em cima de causa. A gente viu no exílio Carlos Lacerda, que foi a favor do golpe de 64, Magalhães Pinto, Juscelino, se reunir com o João Goulart, que foi derrubado por eles. Olha só. Agora, a frente ampla ali era pela reconquista democrática, não era por um candidato. Então, é muito difícil, numa fotografia de um país continental como o Brasil, 8.513.000 quilômetros quadrados, com realidades completamente diferentes, né? Com conglomerados urbanos que são inadministráveis. Você conseguiu unir todo mundo como se fosse ovelhinha branca, arrumadinha, do mesmo território. Não tem como. O que eu penso é que nós temos que nos fortalecer muito para destruir um inimigo maior. Então, hoje, até julho do ano que vem, época das convenções, um pouquinho antes, maio, nós temos que ver como é que fica a situação da desmoralização do Bolsonaro. Eu sou dos que acredita que ele não se sustenta. Mas se ele for uma ameaça em maio do ano que vem, nós temos que ter juízo. Aí nós temos que sentar, conversar com todo mundo e ver quem tem mais força para ganhá-lo no primeiro e no segundo turno. Porque não adianta você ter voto mas no primeiro se não passa no segundo. Né? É nesse ponto aí que eu queria tocar, porque um dos castigos que o Bolsonaro nos aplica, que é histórico, é que é a primeira vez na história da democracia recente do Brasil, né, de 88 para cá,
que o cara conseguiu nos tirar o direito do voto ideológico, que o brasileiro tem uma tradição do voto ideológico no primeiro turno. A gente vota no primeiro turno naquilo que mais se aproxima daquilo que a gente acredita. E no segundo turno a gente vota naquilo que nos deixa mais próximo daquilo que a gente não conseguiu eleger no primeiro turno. Ele conseguiu tirar isso da gente em 2018. E esse ataque à política, essa criminalização da política, que a grande mídia tem muita culpa nisso, né? De ter criminalizado a política. Mas agora, o Bolsonaro assume, ele nunca desceu do palanque. E nos obrigou a ficar em eterna campanha. Eterna campanha. Assim, eu não acho saudável que eleitores do Ciro e eleitores do Lula, isso é impossível não falar disso, que eles se degladiem, porque são duas lideranças que adoram o Brasil. O senhor é amigo dos dois e sabe disso. Eu vou continuar assim. A gente sabe que tem tretas partidárias, né, nos bastidores e tal, mas assim, a parte da pergunta que eu fiz, assim, que eu não fiz mais claramente chegamos em 2022. Essa figura continua lá, desgovernando o país e matando pessoas, porque a verdade é que ele mata pessoas. Você está falando em 2022. 2022, você falou 2018. Ah, perdão, é porque até nisso ele deixa a gente doido. Até nisso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, chegamos em 2022. A gente tem que... Aí aquilo que o senhor falou aí, chegou ali no momento das convenções. A gente tem essa figura lá. E a gente tem que se unir. A sua opinião é: a gente vai se unir acima de tudo para livrar o país. Eu trabalho para isso, amigo. Isso não é simples, porque as divergências existem, as diferenças existem, as mágoas existem. Mas eu vi meu líder, referência da minha vida, eu era apaixonado e continuo, porque já tem 16 anos na morte dele, mas o meu coração sempre lembra dele, foi Leonel Brizola. Eu vi Leonel Brizola com Lula, um dizer os impropérios mais complicados de você escutar, que eu não repetiria. Que eu não repetiria aqui, em respeito a quem está nos assistindo, e a você que generosamente me convidou. E depois, no segundo turno, irmão, o Brizola estava do lado do Lula e deu a maior transferência da história republicana de votos no Rio e no Rio Grande do Sul. O que ele teve de votos aqui no Rio Grande do Sul, soma-se ao que o Lula teve no primeiro turno, foi exatamente o que aconteceu. Então, o momento da eleição é o momento daquela fotografia, daquela realidade. Nós também, em 1989, não esperávamos que o Collor fosse eleito. O Collor foi fabricado. Foi uma desgraça para o país, mas foi fabricado. Como eu acho o Bolsonaro fabricado também. Só que eu confio no povo brasileiro, irmão. Eu sou obstinado, eu acredito. Eu acredito que o povo brasileiro não vai deixar passar batido o que está acontecendo, irmão. Ele não vai poder mais ter discurso de independência e de oposição, porque ele está no governo há 4 anos e não disse o que veio. Ele não vai poder falar mais de combate à corrupção, para a vida dos filhos, a vida dele. Não dá. E ele também não vai ter outra facada para não ir para debate, porque se tiver outra facada, ele não vai para debate, porque morre. Ninguém consegue passar por 2 facadas ao mesmo tempo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não desejo mal para ninguém, estou dizendo só na análise. Eu acho que o Bolsonaro vai viver um momento muito diferente do que ele vive hoje. E repito para você, nós temos que ter juízo. Acontece isso que eu estou falando, que eu acho que irá acontecer, como fala o gaúcho, se ele fica pitoco, pequeno, a eleição, que beleza se a gente conseguir ter o que eu sonho. Uma disputa entre Ciro e Lula para o segundo turno. Aí nós vamos discutir o Brasil. Agora, se a gente sentir essa ameaça, meu irmão, aí a pátria tem que ser maior que a gente. O país é maior que qualquer eu quero crer, 2018 foi um ano muito marcante para todo mundo, né? 2018, no primeiro turno, eu estava com o Ciro, no segundo turno com o Haddad, mas eu acho que o campo progressista, ele agiu como devia agir em 2018. Eu não acredito que um eleitor do Ciro no primeiro turno votou contra o Haddad no segundo, não acredito nisso. Eu acho que quase 100% ali votou com o Haddad. É verdade, concordo inteiramente com você. Inclusive, é uma coisa que eu bato, toda vez que alguém fala isso, eu falo, não, olha só, faz zero diferença a presença do Ciro no segundo turno ali, porque o eleitorado dele votou
de acordo com o que ele pensava, e ele pensava contra o Bolsonaro já naquele momento. Só para te dar Agora, uma parte, sabe como representa isso com muita clareza? No estado do Ciro Ceará. A votação que o nosso querido Haddad teve no segundo turno foi a soma do voto dele com o Ciro do primeiro. Então, conta fato no argumento. Isso não é argumento para isso que você falou. É ignorância pura. Nós estamos igualando a Bolsonaro quando a gente começa um degladiar o outro. Você nunca viu fazer isso, eu não participo disso. Eu não trabalho assim, assim. o nosso espaço aqui é um espaço que volta e meia a gente, assim, é muito interessante que volta e meia tem uma fala do Ciro, que eu posto aqui, e tem uma fala do Lula do lado. Aí, assim, para as pessoas entenderem que haja o que houver, as pessoas podem discordar, mas nós estamos do mesmo lado. Claro. Essas duas Aliás, você pessoas estão fala do uma mesmo coisa lado. que a gente tem que ter consciência, e quem nos ouve tem que ter também, quem nos vê, nos ouve, né? Tem que ter também essa segurança. Ninguém controla, ninguém tem essa capacidade de achar que o eleitor é boi no pasto. Vai para cá, vai para lá, não existe isso. Já passou esse tempo. Quando a gente vê a eleição do Bolsonaro, a gente tem que analisar um monte de fatores. Eu dei algumas opiniões sobre alguns fatores aqui que aconteceram nesse processo eleitoral de 2018. Acho impossível isso se repetir em 2022. Qual vai ser o tamanho do Bolsonaro? É isso que nós temos que esperar de hoje até as eleições, desculpe, até as convenções para avaliar. Acho, é minha opinião minha, caso Roberto Lupe, falo praticamente sozinho, tem que está querendo até me internar por causa disso, que Bolsonaro vai ficar fora do segundo turno. Não vejo como ele sobreviver. Não vejo como. Meu irmão, o povo brasileiro vai querer saber do emprego, a saúde pública, a gestão, qual marca que ele deixou. Será que é só a opinião dos costumes? Será que esse fundamentalismo religioso medíocre vai convencer de novo? Eu não acredito. Eu Carlos Roberto Lupe, A aposto no povo gente, brasileiro. o senhor falou do Brizola ali no momento de 89 ali. Aliás, eu acho que tem dois momentos do Brizola que para mim, assim, que ele é uma referência, né? Assim como o Miguel Arraes, como o próprio Lula, como o Ciro, como o senhor. Em 89, o comportamento do Brizola em 89 e 98 é o, torna ele um dos maiores gigantes da política. E eu não estou falando da política brasileira, não. A humildade desse homem enorme, depois de ter passado pelo que ele passou no primeiro turno em 89 e agir como agiu no segundo turno, e em 98, na maior humildade, compor uma chapa no momento foi ser vice. Eu acho que essa coisa do Brizola, que o senhor conviveu de perto, ela tem que ser, a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla, expondo a biografia do Brizola, dessa figura. Eu acho que o senhor, inclusive, é a pessoa mais indicada para falar disso sempre. Tem Porque que estava ter perto dele. grandeza, amigo. Nós temos que ter grandeza. Eu quero remontar, e você, que é um estudioso, que é uma pessoa muito preparada, pega a cadeia da legalidade. A população brasileira precisa saber o que foi a cadeia da legalidade. Tem que deixar claro que quando se fala de cadeia da legalidade, não é cadeia da polícia, não. Era uma cadeia de rádios. O Brizola era governador do Rio Grande do Sul. Era candidato já, inclusive o slogan dele era cunhado não é parente. E João Goulart era cunhado dele. A dona Neuza Goulart, que foi a minha madrinha, que eu amava de paixão, era a irmã favorita do João Goulart e casada com o Leonel Brizola. E eles tinham divergências profundas. Quando acontece a renúncia do Jânio Quadros, que era presidente da República, João Goulart estava na China, pela primeira vez, representando o Estado, o país, a nação brasileira, um presidente da República, que ele lá representava o Brasil, era vice, mas representava como vice a presidência da República. Estava lá. E quiseram tramar para impedir a posse do João Goulart na presidência da República depois da renúncia do Jânio. E esse teve um material, um momento épico, inigualável, único na história brasileira. Foi o único momento que o governador civil organizou a sociedade civil, a brigada militar, a brigada do Rio Grande também,
para impedir um golpe. Sabe qual era a arma do Brizola? Nos porões do Piratini, está até lá hoje, lá, virou um museu, ele tinha um microfone e chamada Cadeia da Legalidade. Era uma onda de rádios, de onda curtas à época, que repetia-se no Brasil todo e que mobilizou a sociedade. Esse era Leonel Brizola. Essa história que a gente tem que lembrar para o povo brasileiro. A coragem de defender a Constituição. A coragem com toda a divergência. E ele tinha divergência com o João Goulart. De visão de mundo, não pessoal. Né? De filosofia, né? De ideais, né? de momentos que cada um achava o que devia, o que não devia executar. Eram cunhados, mas, mesmo assim, mesmo com todas as divergências, o Brizola queria defender o que? A Constituição, a legalidade, a instituição. Amigo, você sabe que hoje o PDT é o partido que mais vitórias teve no Supremo Tribunal Federal, com ações, inclusive, essas ações que hoje garantem os estados e municípios até autonomia para trabalhar contra o Covid, quem está conseguindo, é do PDT. Nós estamos na Corte Raia, já foi aceita pela primeira vez, está sendo investigada agora, pela primeira vez o mandatário no exercício do seu mandato, no caso dessa besta-fera que está aí, ele tem, pela Corte Raia, aceita a denúncia contra ele. Nós agora entramos com uma interdição da Procuradora-Geral, interdição. Eu acho que ele é louco. Porque quem faz o que ele faz é louco. Louco. Então, vamos lá com esse processo. Mas eu acho, irmão, ele pode ter estratégia, ele pode fazer tipo, meu irmãozinho, não pode ser normal ninguém ver tantos brasileiros morrer e não ter sequer uma lágrima. Sequer um sentimento. Não é normal, não é normal. Eu acho que ele é só um lixo humano, porque se eu falo que ele é louco, eu coloco isso como patologia. Assim, isso é uma opinião minha. Eu sei, irmão, mas vou te dar um exemplo que a humanidade teve desgraçado, assim, Adolfo Hitler. Era um louco. Ele tinha uma psicopatia. Louco, irmão. Olha, escuta o que eu estou te falando. Eu falo algumas coisas, as pessoas levam um tempo para me entender. Se fizer o exame no Bolsonaro, ele não passa, irmão. Não passa. Não é normal. O cara na presidência da República, todo mundo dizendo não se aglomera, ele se aglomera. Todo mundo diz usa máscara e não usa máscara. Ele chegou a falar, não sei se você se lembra, não é possível que eu não tenho memória, que a vacina chinesa transformar as pessoas em jacaré. Será que só fui eu que ouvi? Mas isso é louco, irmão. Não pode ter. É tipo, é genuíno, não. Ele é isso. Ele é desumano. Ele é desumano. E isso é uma patologia, sim. Isso é uma patologia, sim. E eu quero, não é para justificar, eu quero o afastamento dele da presidência da República e a prisão. Porque se ele é louco, que bote uma camisa de força e se isole da sociedade. Não faça mal para o país do povo brasileiro. É bom que se entenda que, assim como o senhor falou aí, nós do campo progressista, que seguimos a legalidade, a gente não quer só o afastamento dele, não. Porque, além de tudo, ele é criminoso. Quero cadeia. Bandido, corrupto. Quero cadeia. Cadeia. E isso escreve. Olha, eu acredito muito que eu sou kardecista, sou espírita, meu coração não tem lugar para o mal. Não tem, não trabalho assim. Tem para a justiça. Tem para a justiça. Eu tenho no meu coração aquela mais forte sentimento de querer ter a ira santa. Sabe o que é a ira santa? Está na Bíblia. Né? A ira santa se movimenta com a bênção de Deus contra os vendilhões do templo. Contra aqueles que estão vendendo o povo brasileiro, porque meu templo é do povo brasileiro. Meu templo é o Brasil. Meu templo é a nossa nação, é a nossa pátria. Esse cara vai acabar na cadeia. É questão de tempo. Pode ser que eu não tenha esforço agora, mas você vai ver. Vai acabar na cadeia. Um dia você vai lembrar disso que eu estou te falando e vai dizer assim, pô, esse número era bem maluco, eu vou interditá-lo também, mas não é não, você vai ver. Não, eu acho que ali, na verdade, sim, eu acho que só quem não deve conhecer a cadeia, pelo óbvio, é a criança, né, da família. O resto já devia estar tudo na cadeia já. Mas como a gente passou o tempo aqui e o papo tá bom... Desculpe, irmão, eu falo demais, perdão. Não, eu não estou acompanhando o tempo aí, porque eu não estou com o relógio perto de mim aqui. Mas eu vou te pedir para fazer uma explanação final aqui e para conclamar as pessoas a se unirem nesse momento.
o campo progressista para entender que lá na frente os partidos, as cúpulas partidárias vão decidir o que tiver que ser decidido. Mas nesse momento a gente tem que parar de bater um no outro. Eu tenho trabalhado eu para queria isso. eu queria te pedir para finalizar falando disso, conclamando o campo progressista do PDT, do PT, do PSB, do PSOL, e eu vou ter conversas aqui com outros dirigentes também, para que a gente entenda que este momento é de combater o mal. Que bom que nós tenhamos essa nova geração que você representando nesse debate tem essa cabeça. Que bom, que bom. Com toda sinceridade, quero nada de você, não sou eleitor, não sou candidato, você é de um partido, eu sou de outro. Mas, irmão, o apelo que ele tem que fazer é pelo Brasil. O que está em jogo agora não é você, não é só eu, não é a minha família, não é a sua família, é o povo brasileiro. E, para isso, nós temos que hoje unir todas as forças para denunciar e para fazer com que o que eu chamo de protesto da ignorância, eu falo muito da Bíblia e do Beelzebul, que é para que essa base da sociedade dele entenda e aprenda a ler a Bíblia, que não sabem ler. O meu Deus não comercializa a sua fé. O meu Deus é do amor, não é do ódio. O meu Deus foi o que protegeu Madalena, que era chamada pecadora, porque está na Bíblia. Eles não conseguem interpretar a Bíblia, eles fazem tudo pelo ódio, tudo com raiva. É meu netinho que entrou aqui. Já eu vou. É meu neto que está me chamando para comer. Eu também tenho uma pequena de 2 anos. Mas eu só quero te dizer, pedindo desculpas, mas eu quero te dizer, não podemos perder esperança, irmão. Não podemos. Esse país é imenso, é muito rico, nós somos 20% da água potável do planeta Terra. Nós temos regiões do Brasil que dão 3, 4 colheitas por ano. Está lá agora na seca do Nordeste, a plantação de uva, de frutas, com a retransposição do Rio de São Francisco, se Deus quiser, nós temos condições, não só Petrolina, como todo o Nordeste, ter essa riqueza aflorada com a água. Nós temos tudo. Né? Nós temos sol, que hoje está fazendo a energia alternativa mais limpa do planeta. Nós temos... Quer dizer, o que falta ao Brasil? O povo brasileiro tomar essa nação nas suas mãos. E é isso que eu quero pedir, viu? A você, a quem está assistindo a gente, sejam protagonistas da sua própria história. Ninguém pode ser intermediário da sua história. Um presidente, um deputado, que eu já fui, nada mais é do que um instrumento passageiro dessa história. Quem faz a história é o povo. Peguem essa pátria na mão de vocês. Construam nossa nova geração. Vocês que acreditam que sonham com o seu país, façam aquilo que nós, por incompetência ou falta de coragem, não conseguimos fazer até hoje. Libertar o povo brasileiro. Eu quero agradecer ao senhor pela... Foi uma honra para mim conversar contigo. Obrigado. Porque é uma referência para mim também. Eu quero agradecer mesmo. A gente conversou... Como o Bolsonaro não dá paz para a gente... o Pedro e eu, a gente levou umas 3 semanas para poder concretizar isso. O Pedro é do PDT, trabalha com o Carlos Lupe. Mas eu estou muito feliz mesmo de ter batido esse papo contigo aqui. E quero te dizer que o seu método de fazer política, sem fazer inimigos dentro do campo progressista, é admirável. O seu método, que é um método muito parecido com o do Carlos Siqueira. É verdade. Meu irmão a gente vê também que o Juliano, agora jovem, o pessoal também tem esse método. A melhor qualidade. Eu estava brincando com o Juliano, só para te interromper, mal educado que eu sou, mas diga assim, Juliano falando muito de Fidel, eu adoro Fidel, tem uma história maravilhosa, mas eu sempre fui mais seguidor de Che Guevara, que Che era um homem do mundo. Eu sempre mais do de Che é que eu quero terminar minha fala aqui. Che dizia, hay que endurecer-se, pero sem perder a ternura jamás. Nós podemos ser duros, mas não podemos perder a ternura. Nós podemos ser críticos, mas não podemos perder a capacidade de sonhar e de amar. Desculpe, falei demais. Perdão não, que isso, atropelado você. Eu só falei porque assim, a gente está numa fase que os dirigentes partidários do campo progressista são muito bons
é o seu caso, é o caso do Carlos Siqueira, é o caso do Juliano, que é jovem. A gente está falando de pessoas que não fazem inimigos do campo progressista. Há muito tempo a gente não vivia isso. De pessoas que realmente conseguem discutir. Mas, para encerrar, eu quero te agradecer e dizer que a gente está junto, que a gente vai correr atrás, que a gente vai continuar nessa luta e que eu fico muito honrado de estar na mesma trincheira que o senhor está, com a história de vida que o senhor tem. Obrigado, irmão. Olha, a luta nem começou. Tem muita luta para a gente fazer. Nós somos a resistência. Nós dobramos, mas não quebramos. Vamos em frente. Vamos em frente. Um abraço. Obrigado.